Vamos começar essa live aqui. Quero apresentar o nosso convidado, Aham. desembargador André Andrade, que é diretor-geral da Emerge. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra enorme tê-lo com a gente. A honra é toda minha. Obrigado, Rebeca. Sempre é um grande prazer trabalhar em parceria com a OAB, especificamente com a OAB Mulher. Nós já, desde o ano passado, já começamos essa parceria, né? Já nos Exatamente. encontramos, fizemos essa parceria e espero que seja uma parceria eterna. Com certeza. Ano passado a gente fez para quem não conheceu, não acompanhou, né? A gente Aham. fez um grande encontro da Emerge com a OAB Mulher, que foi excelente. A gente trouxe diversos nomes junto com o núcleo de pesquisa de gênero, com a doutora Adriana Mello junto. Então foi maravilhoso o evento. A gente tinha a intenção de fazer esse ano de novo, infelizmente. A É, gente está com tudo suspenso, mas que bom que a gente está podendo prosseguir, né, com a parceria aqui também pelas nossas redes sociais. sim. E, inclusive, eu vou aproveitar para pedir licença tanto para o desembargador quanto para todo mundo que está assistindo, para eu utilizar uma linguagem um pouquinho mais informal, porque não Aham. é sempre que a gente tem um desembargador aqui na nossa live, então a gente, já falaram para a gente fazer online o evento, vamos estudar sobre. Vamos sim. Eu estou Carla fazendo. Araújo sugeriu. É uma boa ideia. Além das lives que eu estou tentando fazer pelo menos uma por semana, depois com o tempo. Eu estou gostando, está sendo muito interessante essas lives, essa forma de comunicação muito legal. Eu estou querendo também, eu estou fazendo também os webinars que estão sendo úteis, porque desde a pandemia, desde o começo da pandemia, os nossos fóruns permanentes lá da Escola da Magistratura não puderam mais acontecer de forma presencial. Então, nós estamos fazendo sob a forma de webinar. E praticamente todo dia a gente tem um ou mais webinars e eu estou muito feliz, está sendo muito bem aceito. Eu Que mesmo tenho bom. participado de alguns, não só como diretor da escola, mas como participante, debatedor, que eu me engajo sempre, eu gosto, enfim, gosto de tudo, né? Gosto de estudar, gosto de aprender. E às vezes eu me meto nos fóruns dos outros também. Tem uns muito interessantes que vão acontecer aí. Olha, eu até sugiro que vocês deem uma olhadinha na programação da Emerge, que está muito interessante mesmo. Todo dia a gente tem um webinar muito legal. Essa semana mesmo vamos ter uma com o Lênio Streck, e que vai ser Excelente. muito legal. Então, se vocês puderem ver, depois eu Vamos. anuncio direitinho aí com vocês. Ótimo, eu vou até compartilhar também nas redes sociais da OAB Mulher e Ah, nos que grupos bom, também. É que bom bom. a gente ficar de olho mesmo, porque o É. conteúdo sempre é de excelência. Então, é E muito vocês importante têm a um gente. alcance muito grande, né? Enfim, os advogados, enfim, são uma grande maioria dentre os é, operadores do direito. Então, por favor, venham Pode e troquem deixar uma com a ideia. gente compartilha. É, Só na nossa comissão a gente está com 150 pessoas, integrantes. aí, que Só na legal. comissão da OAB Mulher, é uma das maiores da OAB, então a gente está aí tentando, nesse período de isolamento, não deixar de debater os temas importantes, né? Não deixar. Aham, Então, a gente está tentando falar tanto em relação à pandemia quanto os assuntos relativos à mulher que a gente precisa estar sim. sempre comentando e sempre fomentando, né? É. Então, devido ao tema, o nosso convidado de hoje é um grande pesquisador no tema de discurso de ódio, né? Uhum. Então, acho que não teria melhor nome para falar com a gente sobre isso, como você. Então, eu, conversando com o desembargador, a gente escolheu o tema discurso de ódio contra a mulher na internet, que tem um pouquinho a ver tem totalmente a ver com a nossa pauta da OAB Mulher, que é a questão do gênero, né? E além disso, a gente tem agora uma grande utilização da internet durante o isolamento social, né? Então, Sim, acho que é muito pertinente a discussão, fora a questão do aumento da violência de forma virtual, que já vem ocorrendo há bastante tempo, né? verdade. Então, para começar, eu vou pedir assim do início, o que é discurso de ódio? Qual é o conceito de discurso de ódio? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho essa pergunta muito importante, porque a expressão discurso de ódio é uma expressão idiomática que tem origem na própria sociedade, né? É um conceito que vem da sociologia.
não existe um conceito jurídico universal de discurso de ódio, embora a gente procure, quando faz uma análise jurídica desse fenômeno, desse problema, a gente procure definir algumas bases mínimas, porque, na verdade, o direito ele nada mais faz do que ele recepcionar um fenômeno da sociedade, um fenômeno do mundo, o sociológico, e dar um tratamento a isso, né? O direito, afinal de contas, ele está aí para estabelecer regras e decidir questões relacionadas aos problemas que a gente encontra no mundo. Então, o discurso de ódio não é uma coisa nova, é um conceito que começou a ser formulado há algumas décadas, e hoje ganha uma importância muito grande com as redes sociais, com a entrada da sociedade no mundo digital. Sem dúvida nenhuma, o problema do discurso de ódio se tornou mais agudo, mais grave, porque a gente percebe que a internet, que é uma coisa fantástica, diga-se de passagem, e é um grande avanço civilizatório, acho que é um instrumento democrático, porque leva o conhecimento, enfim, ao mundo todo. Hoje, quem tem um celular e tem algum acesso à internet tem a possibilidade de obter conhecimentos que antigamente não tinha. Eu me lembro quando eu era garoto que eu era fascinado por enciclopédia. Eu sou do tempo em que ainda se comprava enciclopédia. E eu amava quando via um vendedor bater na porta da minha casa vender enciclopédia. Eu falava, pai, compra, compra. Não importava qual fosse o tema. Hoje você tem todas as enciclopédias possíveis e imagináveis na internet. Verdade. Entendeu? Então, a internet é uma coisa fantástica. Mas, como todo instrumento pode ser usado para o bem e para o mal. E a gente encontra também, dentro da internet, muito lixo. Encontra muita manifestação discriminatória, abusiva, tem o bullying. Olha, são tantos os problemas que a gente encontra na internet que, enfim, a gente tende muitas vezes a demonizar, a dizer, porque a internet é um mal. Não, a internet é uma coisa fantástica. O que é ruim é o uso que as pessoas fazem da internet. A internet é uma coisa maravilhosa e, graças a Deus, que nós temos. Imagina na pandemia sem internet. Exatamente. Nós não íamos ter live, não íamos ter aula à distância, íamos estar aqui confinados. Então, a internet é uma coisa fantástica. Mas ela, ao mesmo tempo, ela permite a disseminação em grande velocidade do chamado hate speech, ou discurso de ódio. Então, em poucas palavras, como é que a gente poderia definir o hate speech? O hate speech é a manifestação discriminatória contra um grupo ou uma pessoa, mas com base na sua identidade de grupo. Todos nós pertencemos a vários grupos. Eu integro, eu poderia dizer, eu pertenço ao grupo masculino, caucasiano, homem branco, sou brasileiro, enfim, tem vários grupos em que eu me insiro, tá? E o discurso de ódio é aquele discurso que é voltado para pessoas que integram determinados grupos. Então, pode ser o discurso racista, quando ele é voltado para um determinado grupo racial. Ele pode ser um discurso que atinge um grupo religioso, como, por exemplo, os judeus foram, historicamente, muito perseguidos, né? Lembro da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, etc. Pode se referir, por exemplo, à sua condição de nacional. Então, existe muito discurso xenófobo, antimigratório, e por aí vai. O discurso ele pode atingir também, por exemplo, pessoas com base na sua condição de deficiente físico ou mental, e por aí vai. E pode se aplicar também a questão do gênero, né? E aí a gente chega no ponto que nós estamos tratando nessa live de hoje. Então, o discurso sexista também é um hate speech, é um discurso de ódio, aquele discurso que busca diminuir, menosprezar, degradar alguém com base no seu gênero, notadamente a mulher, né? Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal historicamente dominada pelos homens, por uma série de razões que a gente pode debater no campo da sociologia, no campo da história. Alguns querem levar para o lado da biologia, alguns que justificam a diferença entre o homem e a mulher do ponto de vista biológico também. Quando eu falo diferença social, né? Buscam justificar diferenças sociais, etc., e culturais, com base na biologia. Então, enfim, eu acho que isso tudo pode ser debatido, sem dúvida nenhuma. Debater se homens e mulheres são iguais ou não são iguais do ponto de vista social, cultural, eu acho que é um debate justo, legítimo, não vejo problema nenhum. Agora, o problema é quando você usa do seu preconceito, de uma opinião preconcebida para menoscabar, para você degradar uma mulher, ou a condição feminina, ou o fato de a pessoa pertencer ao gênero feminino.
né? Uhum. E a gente vê isso com muita frequência com outras minorias em relação, por exemplo, à orientação sexual, os gays, os transexuais, etc. Né? Essa era uma. Desculpa interromper, mas é que essa era uma das minhas perguntas também, assim, que a gente tem os marcadores sociais, né? Que foi Sim, o que você falou sobre a questão racial, a questão de gênero, a questão da classe social. Então, assim, no estudo de gênero, a gente diz que quanto mais marcadores sociais aquela pessoa possui, maior a discriminação e maior a violência. Isso também se é, repete no discurso de ódio. Você acredita isso. que quanto mais marcadores sociais maior o discurso de ódio, mais ele pode ser vítima desse discurso? Sem dúvida. Imagina, enfim, os negros são muito discriminados numa sociedade racista, como a nossa é, né? Embora alguns queiram dizer que não, o Brasil não é uma sociedade racista. O Brasil é uma sociedade profundamente racista. Eu diria Profundamente. profundamente racista, né? A gente teve um webinar agora há pouco tratando da questão do racismo no Brasil por conta do... Foi no dia 13 de maio, por conta da celebração da abolição da escravatura, e nós falamos sobre essa abolição inconclusa, né? Que aboliu a escravatura, mas, enfim, não resolvendo o problema da discriminação racial que existe no Brasil, que é muito acentuada. Então, você imagina alguém que é negro, mulher, eventualmente pode ser idoso ou deficiente físico, etc. Você vai acrescentando características identitárias que vão tornando aquela pessoa que já é inserida num grupo que é historicamente discriminado e ela ainda faz parte de um outro grupo, que é negro, é mulher, ainda pode ser deficiente físico. Você imagina a barra pesada que quer dizer, essa Com pessoa certeza. ela é vítima de uma série de atos de discriminação, de discursos discriminatórios. Né? Então, o discurso de ódio, basicamente, é esse discurso que menoscaba ou que expressa uma opinião preconceituosa, discriminatória em relação a uma pessoa integrante de um determinado grupo. Ele pode ser dirigido. Importante que se diga, eu acho que essa diferença é muito importante para as consequências jurídicas. Pode ser dirigido a uma pessoa específica, como pode ser dirigido o discurso a um grupo como um todo. Eu posso me referir aos negros, eu posso me referir aos judeus, posso me referir aos gays ou às mulheres de uma forma genérica e abstrata, mas sempre de forma negativa, preconceituosa. Isso é discurso de ódio. E os dois configuram, né? Mas o discurso de ódio ele pode ser dirigido a alguém, especificamente. Quando eu chamo uma pessoa negra de macaco, ou, sei lá, usando um expletivo qualquer, que está relacionado com a cor da pele, isso aí é um discurso de ódio também. Isso gera consequências, a meu ver, e eu defendo isso no meu livro, diferentes, né? Isso são coisas que devem ser tratadas de uma forma um pouco diferenciada, ou bem diferenciada. A gente pode voltar a isso depois. Mas, basicamente, é isso que caracteriza o discurso de ódio. Agora, é importante que se perceba que o discurso de ódio ele nem sempre é aquele discurso frontalmente discriminatório. Muitas vezes é uma piada, muitas vezes é uma, digamos assim, é um comportamento, uma forma de falar irônica. Né? Ele pode, muitas vezes, ser indireto. Mais sutil, né? Mais sempre invisível. Deu uma pausada aqui, tá me ouvindo bem? Tá. Tô sim. Então tá. Eu te falei, por exemplo, uma piada que é feita num talk show, que é feita numa casa de stand-up, que é preconceituosa em relação ao deficiente físico, por exemplo. Será que isso é discurso de ódio? Porque existe aquilo que a gente chama de dark humor, né? Que é aquele humor negro, aquele humor, sabe, ácido, cáustico, né? Que envolve muitas vezes o fato de ser mulher, o fato de alguém ser gordo, ou o fato de, enfim, alguém ter uma deficiência física e por aí vai, ou ser nacional de um determinado país. Quantas e quantas vezes a gente não faz piada, por exemplo, de português? Eu adoro os portugueses e a gente conversa muito sobre essa questão. Os brasileiros têm essa mania. Os portugueses falam, os portugueses também fazem piada com os brasileiros, etc. E tal. Isso, do ponto de vista sociológico, a gente pode, eventualmente, enxergar aí um discurso de ódio. Mas será que sempre que se faz uma manifestação que usa um estereótipo qualquer, por exemplo, em relação a um grupo étnico, a um grupo nacional, isso é discurso de ódio? Isso tem que ser examinado com cuidado, porque talvez a gente vá longe demais, entendeu? A coisa não é tão simples. A gente fala em discurso de ódio, parece que a gente está sempre falando uma coisa fácil de identificar e merece punição sempre.
né, não é tão fácil assim. Então, Uhum. tem que tomar E cuidado. entendi. Então, pegando esse gancho, eu queria, acho que uma grande discussão em relação ao discurso de ódio é qual é o limite entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão, né? É isso, é isso. Então, na verdade, você tem um livro sobre liberdade de expressão, então realmente não é na live que a gente vai acabar com o assunto, mas eu queria que você, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai analisar. Acredito que seja com base no caso concreto, né? Não tem como a gente generalizar de maneira nenhuma, mas eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma pesquisa de aproximadamente 4 anos e eu diria para você que é um tema que é muito rico, né? Muito multifacetado. Toda hora a gente se depara com uma questão nova, porque exatamente ele lida com um princípio que é muito importante para a democracia, que é o princípio da liberdade de expressão. Por isso que eu acho que a gente não pode se aproximar de um tema como esse de uma forma muito superficial. A gente tem que Uhum. se aproximar com muito cuidado, porque a gente está lidando com um princípio que é muito caro a todos nós, mas muito caro mesmo. Hoje mesmo a gente está lidando com outro problema sobre o qual tenho debatido agora, que está, assim, sendo o problema do momento, que é o problema das fake news. Eu já participei de mais de um webinar falando sobre Uhum. fake news, que é um problema muito sério, né, que é algo que tem que ser combatido mesmo, porque fake news é algo que é perigoso para a democracia, pode afetar, inclusive, o resultado de uma eleição, como já aconteceu, dizem, lá nos Estados Unidos da América, né, que o Donald Uhum. Trump teria sido beneficiado pela disseminação de fake news nas redes sociais, com o uso de robôs, né, e dizem que no Brexit também isso teve um papel fundamental. Então, vejam como é que as fake news podem interferir na própria democracia e pode Com também certeza. interferir em relação à vida das pessoas. Eu me lembro de uma notícia há alguns anos de que uma mulher foi morta, foi linchada, porque ela foi identificada como sendo uma espécie de bruxa que sequestrava crianças, etc. e tal, e ela foi linchada e depois comprovou-se que ela não era essa pessoa, enfim, ela não tinha nenhum envolvimento com isso, etc., mas com base em fake news. Então, disseminada nas redes sociais. É uma coisa terrível, uma coisa muito Sim, muito problemática, grave, né? mas que também lida com o problema da liberdade de expressão. Como é que a gente vai coibir as fake news de forma eficiente, de forma eficaz, sem com isso a gente estar também colocando em risco a liberdade de expressão. A gente tem que se aproximar desse problema com muita responsabilidade. Temos alguns projetos no Senado e na Câmara dos Deputados tratando dessa questão. Isso tem que ser analisado com cuidado para a gente não resvalar para o excesso, para a gente não Uhum. começar a criar, por exemplo, sanções para as redes sociais, né, em situações que talvez não devessem merecer restrição, né? E aí a gente tem que distinguir, por exemplo, o que é fato, o que é opinião, que é uma coisa Uhum. muito importante, porque são coisas completamente diferentes. Cada um tem direito à sua opinião, mas ninguém tem direito aos próprios fatos, né? Sim. Os fatos são objetivos, né? Uhum, com Então, certeza. vejam bem como é que a questão é complicada. Eu mesmo dei um exemplo aqui, que é essa questão da piada racial, por exemplo, né? Uhum. Será que alguém faz uma piada num clube, numa casa de comédia, etc., deve, por exemplo, ser processada por hate Uhum. speech, né? Quando a intenção não foi, na verdade, discriminar ou, de alguma forma, disseminar o preconceito ou estimular a prática de atos preconceituosos contra um determinado grupo racial, etc. Isso é algo que tem que ser debatido. Tem um livro muito interessante, Racismo Recreativo, que foi escrito por um autor que é muito bom, e tem esse livro aqui, usei na minha obra, em que ele vai às últimas consequências. Ele entende que o racismo recreativo é uma coisa muito ruim, porque reforça o Uhum. chamado racismo estrutural que a gente tem na sociedade e Uhum. que, portanto, ele tem que ser combatido. Eu concordo, eu concordo. A questão é que a gente tem que saber qual é a medida, né, que a gente deve considerar para responder ao hate speech. Porque, a meu ver, há determinadas manifestações preconceituosas contra grupos que devem ser combatidas através da educação, do contradiscurso. Então, Uhum. por exemplo, eu me incomoda determinadas piadas que no passado eram aceitas socialmente. Então, uma piada em relação a gay, uma piada em relação a alguém de um determinado grupo racial,
Isso A tudo me incomoda. sociedade está mudando muito, né? E hoje até a gente vê na televisão alguns programas antigos e a gente pensa, nossa, hoje não ia ser permitido, né? É Um isso. programa Eu dei desse esse exemplo. conteúdo. O Jô Soares tinha um personagem que era o Capitão Gay. Capitão Uhum, Gay, enfim, que era engraçadíssimo na época, todo mundo ria e que retratava, era um personagem com trejeitos muito efeminados, exagerados, caricaturados, etc. E a graça uhum, estava nisso, né, em você retratar um personagem gay de uma forma muito caricatural. Né? Em filmes a gente ainda vê isso, não é? E aí o ponto é, como é que a gente deve responder a isso? Eu acho que a gente uhum, tem que responder a isso socialmente, talvez repudiando, dizendo, olha, não tem mais espaço para isso. Eu me lembro que também o Chico Anísio tinha o personagem Painho. O Painho era uma espécie de pai de santo, também efeminado, né, que ele fazia naquele programa do Chico Anísio, em que ele tinha vários personagens, etc. E tal. Então a gente vê que aos poucos a sociedade vai respondendo, dizendo assim, ó, não dá. Mas ainda tem público para isso. Ainda tem público sim, para ainda isso. tem público. Então a gente É. está num processo de evolução cultural. Nem tudo tem que ter Uhum, uma resposta jurídica e nem tudo merece uma resposta jurídica. Então você dirá, qual é então o critério para a gente saber se um determinado discurso de ódio ele merece uma sanção ou não? Isso eu abordo no meu livro. Eu acho que o critério para isso é o critério do dano. Se o seu discurso de ódio, a sua manifestação, ela pode causar dano a uma pessoa integrante de um grupo racial ou aos integrantes do grupo racial, ou tem a potencialidade, pelo menos, de causar dano, aí a gente uhum, então pode pensar num discurso de ódio punível, do ponto de vista uhum, jurídico. Não é aceitável o discurso de ódio, por exemplo, em que alguém pregue a violência contra uma pessoa com base na sua orientação sexual. Não é uhum, dizer que a gente tem que agredir alguém porque é gay, por exemplo. Ou o discurso de ódio em que alguém pregue a prática de atos discriminatórios ou violadores de direitos fundamentais de pessoas integrantes de determinados grupos. Aí uhum. é a linha divisória que a gente não pode ultrapassar. Não é Sim. aceitável que ninguém produza um discurso que estimule a prática de violação de direitos fundamentais de pessoas só porque elas são integrantes de um determinado grupo. Arbitrariamente, alguém deve ter o seu direito violado ou não merece proteção, o direito dessa pessoa, porque ela é integrante de um determinado grupo. Quer dizer, Uhum, claro. arbitrariamente, porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é gay, ou porque é judeu, ou porque é, enfim, espírita, ou porque é estrangeiro, etc. Enfim, todas essas marcas identitárias arbitrárias não são fundamento para que alguém seja discriminado. Uhum, Não é uma discriminação aceitável. E aí entra-se no outro ponto. A palavra discriminação, do ponto de vista da sociologia, é uma palavra neutra. Nem toda discriminação é negativa, ela pode ser positiva, não é? Eu posso uhum, criar discriminações na lei que são positivas. Quando eu discrimino, por exemplo, criando uma cota racial, uma cota social, etc., é uma discriminação positiva, que é para beneficiar, etc. Então, nem toda discriminação ela é negativa, ela é positiva. Mas a discriminação negativa é que não é aceitável, que é aquela que é baseada num critério arbitrário, não racional, não razoável. Eu uhum, tô, na verdade, tratando alguém de forma diferente com base num critério que não tem nenhuma racionalidade. Estou tratando alguém pior com base num critério de não racional. E até tratar alguém melhor é um privilégio, não é? sim. Talvez alguém, um sobrinho, alguém porque é da minha família, é aquela o nepotismo. Não pode. Uhum. Entendeu? Então, são discriminações com as quais o direito não se coaduna, né? Não se Uhum. compraz. Então, é importante para mim, Rebeca, a gente fazer essa distinção que eu vejo que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais não têm feito na hora de tratar a questão do discurso de ódio. Nem todo discurso de ódio merece uma resposta jurídica. A meu ver, é só aquele discurso de ódio que eu chamo de discurso de ódio extremo. Em inglês seria o extreme hate speech, que é aquele discurso de ódio em que se prega a violência ou a violação de algum direito fundamental de pessoas integrantes de determinado grupo. Uhum. Não entrando dentro dessa categoria, o discurso de ódio ele continua sendo uma coisa a ser combatida, mas deve ser combatida não com menos liberdade de expressão, não caçando a expressão, mas com mais liberdade de expressão, com o chamado Uhum. contradiscurso. Tem uma
uma doutrinadora norte-americana que eu gosto muito, Nadine Strossen, que, aliás, é mulher, já entra num grupo aí, alvo de discurso de ódio, e é judia. Sim. E ela disse, olha, eu já sofri na pele muita discriminação, muito discurso de ódio em rede social e na vida, etc. Ainda assim, eu acho que nem por isso se deve ser favorável a leis restritivas de forma geral ao discurso de ódio, né? A não ser naqueles casos em que o discurso de ódio realmente passa essa linha divisória, né? Em que se diga, por exemplo, que os negros não devem ser aceitos em determinada sociedade, não devem frequentar determinados lugares, ou que os judeus devem ser mortos, etc. Esse tipo de discurso de ódio não é aceitável, né? Mas o outro discurso de ódio, que é um discurso sexista, machista, ou de outra natureza, mas que não prega a violência ou a violação de direitos fundamentais, esse tem que ser combatido com a educação, com o chamado contradiscurso. Porque, ao fim e ao cabo, a gente não vai conseguir acabar com o preconceito e com a discriminação através de decisões judiciais, através de uma penada. Eu ia te perguntar. Mudar o mundo através da educação. Com certeza. Eu falo muito para a galera. Não, porque eu anotei alguns pontos de perguntas, né? E uma delas eu vi que na França, talvez você já conheça, muito provavelmente, existe uma lei que determina e penaliza esse tipo de conduta, né, o discurso de ódio, e determina que os provedores e os sites, então Facebook, Twitter, eles retirem até o prazo de 24 horas esses chamados discursos de ódio quando forem manifestamente ilícitos, né? E aí, sob a pena de multa diária de 1 milhão de euros. Então, eu queria um pouquinho saber a sua opinião sobre isso, porque eu li também que existem muitos críticos em relação a isso. Porque, apesar da lei falar sobre manifestamente ilícitos, a gente sabe que, na prática, isso pode não ser tão fácil de analisar, né? A gente está falando aí de discriminações diárias, a gente tem, enfim... A rede mundial de computadores é quase que infinita, então é muito difícil fazer esse controle, né? Eu diria quase que impossível. Você vai conseguir pegar uma pessoa, outra pessoa, enfim, algumas dezenas, etc., mas o discurso de ódio vai continuar. E sem falar no discurso de ódio que é disseminado na chamada Deep Web, né? Porque aquilo que você consegue encontrar pelo Google, por exemplo, é uma quantidade ínfima, talvez assim, 1/4 do que se encontra na web. Né? Algo talvez 25%, 30%. A grande parte da informação que existe na web está dentro da chamada Deep Web. Lá você encontra as coisas mais horrorosas, onde você encontra os discursos extremistas, você encontra a pedofilia, você encontra o bullying, você encontra os discursos racistas, etc., na Deep Web. Então, é virtualmente, e a palavra é essa, impossível conseguir realmente acabar com esse tipo de problema através de decisões judiciais. Por isso que a educação é tão importante, né? Porque é uma mudança estrutural, né? Me parece que a gente tem que fazer uma mudança desde educar os pequenos e educar a população em geral para que a gente combata. Gostei desse discurso contra-discurso. O contra-discurso. Né? Eu tenho uma posição muito libertária, né? Porque, para mim, a liberdade de expressão é um valor muito precioso. Antes de ser um princípio, é um valor muito precioso. Mas, além de ser um valor, é um princípio garantido na nossa Constituição. E eu diria mais que talvez um dos principais pilares de qualquer Estado democrático de direito. Sem a liberdade de expressão, Beca, você não consegue viver num Estado democrático de direito. Até para aqueles que defendem a igualdade acima de tudo, não é? Um pessoal, digamos assim, mais à esquerda, eu não gosto muito dessa definição, desse rótulo, direita, esquerda, etc., mas, enfim, para aqueles que se colocam numa posição em que a igualdade é um valor mais importante, percebam, sem a liberdade de expressão, nem sequer se consegue defender a igualdade. Você vê que ela é um pressuposto da democracia. A gente, sem voz, a gente não consegue sequer defender a democracia e defender os valores que consideramos que são mais importantes. Daí porque eu acho que sempre tem que haver muito cuidado com a liberdade de expressão, com a defesa desse princípio. Como você falou, essa expressão ilegalidade manifesta é um conceito jurídico indeterminado. O que é manifesto? Sim, com certeza. Não é? O que é manifesto e o que não é? Há situações que são difíceis. Por isso que é importante a gente criar
standards que dão segurança para a gente. Eu tenho receio de leis que deem aos juízes o poder de decidir ad hoc, em cada circunstância, o que pode e o que não pode. Porque isso traz uma insegurança muito grande. Né? Entendi. E veja bem, eu falo isso sendo magistrado. Eu não acho que os magistrados devam ter esse poder. Lugar de fala, né? Eu acho que o magistrado não tem que ter esse poder. Porque eu antes de ser magistrado, eu sou cidadão. E eu posso precisar recorrer ao Poder Judiciário e eu gostaria de saber onde é que eu estou me metendo. Se eu for propor uma ação, eu quero saber quais são as minhas chances reais em relação a essa demanda. E se eu for réu, também quero saber quais são as minhas chances. Agora, se eu depender da boa vontade ou da moralidade ou do pensamento de um determinado juiz, é muito complicado isso. E a gente vê que acontece muito isso no Brasil, principalmente com a ideia de que, quando a gente está falando de princípios constitucionais, a gente resolve tudo com base numa uma suposta ponderação de princípios. Eu tenho muitas reservas em relação à técnica da ponderação, porque, ao fim e ao cabo, e isso está comprovado, não sou eu que digo, o próprio Robert Alexy, que é um dos disseminadores dessa teoria e que é um grande jurista, ele mesmo reconhece na obra dele que essa operação, esse método da ponderação, ao fim e ao cabo, acaba recaindo numa certa discricionariedade. Eu ia falar discricionarismo, porque no fundo é um discricionarismo, né? Mas a verdade é essa. Eu acho muito perigoso que a gente dependa da cabeça do juiz para julgar. Eu gostaria de saber, de antemão, o que o direito me diz. Eu quero poder saber se o direito está do meu lado ou não. Claro que sempre haverá uma alha aí, porque direito não é matemática, não é? E o caso concreto ele pode trazer especificidades que levem a uma interpretação um pouco diferente, etc. Mas não pode ser uma grande loteria, não é? Isso é que não é possível. Por isso que, no caso da liberdade de expressão, me parece um critério muito justo. É um critério que não fui eu que inventei. É um critério que foi trazido por um autor, um filósofo, que eu recomendo que todos que têm interesse em estudar o princípio da liberdade de expressão o façam, que é o Stuart Mill. John Stuart Mill, que ele escreveu uma obra seminal, fantástica, que se chama Sobre a Liberdade, On Liberty, mas que tem tradução brasileira e portuguesa, etc. Ele é uma ode à liberdade e ele fala que o Estado só tem a legitimidade para interferir na liberdade individual, na liberdade do sujeito, quando o exercício dessa liberdade puder trazer danos a terceiros, danos à liberdade de outrem ou aos direitos de outrem. Quando puder trazer danos, quando efetivamente o traga ou quando tenha a possibilidade de trazê-lo. É o chamado princípio do dano. Então, o princípio do dano me parece que é um critério muito justo para que o Estado, o juiz, não se torne um grande censor, um grande pai. Né? Eu fico com muito medo desse Estado que é o grande pai, porque quando a gente fala no Estado grande pai, que vai dizer o que é bom, o que pode ser falado, o que não pode, o que é feio a gente falar, entendeu? Eu lembro muito de 1984, do livro do George Orwell, em que é o Big Brother, o grande irmão. O grande irmão, né, está sempre te olhando, está sempre te observando, e ele quem vai dizer o que você pode falar e, enfim, num Estado totalitário, até o que você pode pensar. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Eu acho que a gente sempre vai conviver com um grau de incivilidade na vida. A gente sempre vai lidar com manifestações que são ruins, principalmente nas redes sociais. Tem muito ódio espalhado na rede social, não necessariamente... Tem muita liberdade, né, nas redes sociais. A gente tem um anonimato que facilita, né, essas agressões via internet. Enfim, hoje eu passei o dia estudando sobre o tema, já venho estudando há um tempo, porque é um tema que me interessa muito. Mas tanto a velocidade, né, das informações, quanto essa... Você, quando se manifesta por detrás de uma tela de computador ou de um celular, etc., você fala coisas, você emite opiniões ou posições que você não faria cara a cara com uma pessoa ou com um grupo. Você não faria isso. Isso é muito claro. E tem um filósofo alemão, de origem sul-coreana, é muito interessante, eu cito ele no meu livro, que ele diz o seguinte, que a internet, ela, na verdade, é um meio, é uma mídia que é muito mais afetiva do que racional. Ela propicia que você, na verdade,
coloque para fora aquilo que você sente sem filtros, né? Você perde os seus filtros, né? Porque você sente, com de certa certeza. forma, protegido por essa tela aqui. Né? Sim. Eu achei muito interessante, recentemente, vou fazer uma fofoca aqui que ninguém nos ouça. Tem ninguém vendo. Ninguém está vendo a gente. Tem um determinado professor que eu adoro, né? E que muitas vezes eu sou criticado porque eu convido na internet. Tá? E aí eu vi duas pessoas da magistratura vieram criticar o fato de eu ter citado uma lição dele, alguma coisa assim, etc. e tal. E aí, como ele é meu amigo também no Facebook, isso foi no Facebook, eu respondi de uma forma educada. Eu não entro em altercação em rede social, eu não perco meu tempo com isso. Mas como era um magistrado, eu resolvi responder de uma forma elegante, etc. e tal. E o professor, que é meu amigo do Facebook, veio e respondeu. Mudou o discurso. Por quê? Porque as pessoas, de repente, acham que podem falar qualquer coisa na internet sobre qualquer coisa e sobre qualquer pessoa. E aí, de repente, quando vem que tem uma pessoa de carne e osso, não, peraí, não, desculpe se você ficou ofendido, etc. O tom baixou. O tom baixou. E é isso que acontece. A rede social lhe dá essa coragem por conta da velocidade da informação, da possibilidade de anonimato e também por essa ideia psicológica de você estar protegido por essa tela de computador, em que você pode falar qualquer coisa impunemente. É uma loucura, eu vejo isso. Né? As pessoas perdem o seu freio. Sim, com certeza. E eu achei muito interessante que tem gente também que se sente protegido por encontrar pessoas que pensam iguais a elas, né? E aí, sobre essa questão da violência contra a mulher, especificamente, do discurso de ódio contra a mulher, eu vi que tem um grupo nos Estados Unidos muito grande que eles se chamam de defensores dos direitos dos homens, né? E estão replicando isso aqui no Brasil, então já tem diversas pessoas, só que eles são pessoas que não se limitam a discursos machistas somente, mas eles finalizam, né, aquela violência. Então eles partem, eles são muito famosos na Deep Web, e até tem uma blogueira aqui no Brasil, que é a Lola Aronovitch, e ela foi criada uma lei baseada na história dela, porque ela sofreu, assim, chegou a ser stalking e, enfim, um tipo de violência muito grande, porque ameaçaram familiares dela. Começou com uma discriminação pequena, né? Mas começaram a ameaçar familiares. Ela é professora de uma universidade do Ceará. Ameaçaram o reitor da universidade, falaram que iam jogar uma bomba e matar 300 pessoas se ela não fosse demitida de lá. E aí que fizeram essa lei, a Lei Lola, né? E agora toda discriminação contra a mulher, que é considerada misógina, que até é um termo que eu acho um pouquinho complicado da gente colocar juridicamente, assim, mas acho que cabe estudo sobre isso, mas tudo que for discriminatório contra a mulher agora é de competência da Polícia Federal, né, investigação. Então a gente vê que aqui no Brasil a gente tem grupos, né, que se apoiam uns aos outros, eles se chamam, até anotei aqui, masculinistas. Então, é um grupo grande que perseguem mulheres, mas isso, assim, é um exemplo muito extremo, né? A gente vê que o discurso de ódio acontece no dia a dia também contra mulheres, e as mulheres, elas têm algumas questões diferentes de outros grupos, né? Então, as mulheres sofrem muito por causa da questão da determinação de certos estereótipos físicos. Então, assim, existe uma gordofobia muito grande em relação às mulheres, né? Existe a questão racial muito grande, a gente viu aí em relação ao Big Brother, a gente acompanhou como o AB Mulher, né? O nosso grupo de mulheres negras fez um debate muito importante em relação a isso, porque, enfim, é o programa mais visto na televisão e estava tendo um discurso muito grande de discriminação racial em relação à ganhadora do Big Brother, né? Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do discurso de ódio contra a mulher, especificamente. Olha, Rebeca, eu acho que o problema do discurso de ódio tem que ser analisado para muito além daquilo que está na superfície, que é a manifestação em si. Saber qual é a origem, por que essa manifestação? Por que as pessoas propagam o discurso de ódio? O que está na origem aí? Está na origem disso aí uma série de questões culturais, questões psicológicas, até psicanalíticas, que tem que ser examinadas. Questões sociais também. Há pessoas que propagam discursos de ódio variados
Porque, primeiro, porque querem pertencer a um determinado grupo, se sentem protegidas, querem ficar inseridas num determinado grupo. Então, é uma coisa meio de rebanho. Elas se sentem, de certa forma, validadas, legitimadas quando elas integram um determinado grupo. Ku Klux Klan e outros mais. Não é? Então, tem essa questão psicológica. Mas, por trás disso, tem frustrações sociais muito grandes. Por isso que eu digo, brigar com o discurso de ódio achando que a solução é punir, processar os haters, etc., de forma genérica, é uma aproximação muito pobre. A gente, na verdade, só está buscando o sintoma sem buscar a causa disso tudo. Tem que entender por que tem naquela sociedade tanto discurso de ódio. Em outras tem menos, não é? A gente tem que buscar as causas disso tudo. Eu acho que isso é que é o fundamental. Essas causas serão sempre sociais, culturais, psicológicas e por aí vai. Familiares também. Às vezes o hater é alguém que... É muito comum, né? Inclusive. Sofreu agressões na família, etc. O cara que, por exemplo, que espanca mulheres, muitas vezes é um cara que, enfim, apanhou muito. Sofreu, teve um pai agressivo, etc. E tal. Tem uma série de questões que têm que ser examinadas para que a gente possa realmente dizer que a gente está se preocupando com o problema. No caso especificamente da mulher, que a gente verifica que a gente vive numa sociedade que é historicamente machista, né? A história mostra que as mulheres sempre foram colocadas em segundo plano e isso é algo que depende fundamentalmente, Rebeca, da educação. Nós já avançamos muito, não tenho a menor dúvida, como sociedade, como seres humanos, nas últimas décadas, no que diz respeito ao reconhecimento, né, de direitos iguais para as mulheres. Mas ainda temos muito a avançar, porque até aqueles que falam em igualdade entre homens e mulheres, etc., muitas vezes têm práticas que não estão de acordo com... Sim, com certeza. E vou mais longe. Há muitas mulheres que são machistas. Sim. Muitas mulheres são machistas. Por quê? Porque esse machismo é uma coisa que está naturalizada na nossa sociedade. Está enraizado, né? Está enraizado. Eu já vi mulheres defendendo o direito de cuidar do seu... Já vi esse tipo de coisa. Ah, não, eu quero ter o direito de cuidar do homem. Também. Quero ter direito de cuidar do meu homem, de tratá-lo quando ele chega em casa, eu tenho que não sei o quê. Ok, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Né? Mas agora, isso aí não significa, essa é que é a confusão, isso não significa que não se deva lutar para que as mulheres tenham o direito de fazer o que quiser. Se querem ficar em casa, o homem também tem o direito, se quiser ficar em casa, fica em casa. E quer que a mulher vá trabalhar e quer ser dona de casa, mesma coisa. O próprio discurso tem que mudar. Por exemplo, eu vejo, é sintomático quando fala assim, mas eu ajudo a minha mulher a lavar a louça. Como assim ajuda a minha mulher, meu amigo? Você não ajuda, você lava a louça. Nós dividimos esse trabalho, não ajuda a minha mulher. Né? Exatamente. Estou dando uma colher de chá. Né? Por quê? Porque esse é um papel que se considera que cabe à mulher. Mas eu, como sou moderninho, eu ajudo a minha mulher. Então, exatamente, fala como se estivesse arrasando, né? Entendeu? Está naturalizado. Eu acho que isso é que aos poucos tem que mudar. Mas como é que se muda isso? Educação. Isso começa lá embaixo, começa lá no ensino fundamental. Né? E agora, o que esperar de uma sociedade, por exemplo, em que quem deveria dar o exemplo, quem está lá no topo, né, da pirâmide, é um machista, é um sexista, é um racista, enfim, tudo aqui, todos os ismos que a gente pode imaginar. Isso é muito complicado. A gente está vivendo um momento muito complicado em que, quando se fala em feminismo, aí vem logo aquelas expressões idiotas, feminazi, e não sei o quê, feminista é aquela mulher que é feia, que não raspa as axilas, etc. Exatamente. E acham que as feministas, elas querem ser acima dos homens, né? Que elas são contra os homens e odeiam homens. E não tem nada disso. Na verdade, as feministas, elas só querem ter os mesmos direitos que os homens, né? Então, pra gente é algo óbvio, mas, assim, ainda precisa ser batido na tecla do que é o feminismo, né? Exatamente. Eu acho que, então, na verdade, a gente tem que continuar levando esses discursos que são muito importantes, mais longe. Os homens, principalmente, têm que ser trazidos para esse discurso também. As mulheres, claro, tem que falar, mas tem que trazer os homens para esse tipo de discurso, eles têm que participar desse debate também. Eu sei que a mulher tem o seu lugar de fala, ela é melhor do que ninguém, está ali defendendo o seu direito e sofre coisas que o homem não pode sequer imaginar. Né? Andando na rua, enfim, houve comentários que antigamente eram aceitáveis, não são mais. Aquele tipo, não, isso é um elogio, tô gostosa, não sei o que. Esse tipo de coisa que não aceita, enfim. Não fosse pelo fato de que eu sou um cara que
eu estou sempre procurando melhorar, me desenvolver, etc e tal. Sou pai de filhas também, filho de uma Uhum. mãe, entendeu? Tenho irmãs. Se não fosse pelo fato de que eu, como homem, deveria, por mim mesmo, perceber que as mulheres devem ser tratadas como nosso igual, porque elas são, né? Somos todos integrantes de uma única categoria de seres humanos, também pelo fato de que eu sou pai, eu sou filho de uma mulher, tenho irmãs, enfim, tenho amigas, etc. De modo que a gente tem que ter consciência, a gente tem que... alguém falou uma coisa muito importante, difícil o homem abrir mão dos privilégios, é Com verdade. certeza. As mulheres têm que saber que nada vai ser dado para elas de bandeja, né? Uhum. Por mais que, enfim, os homens possam fazer um discurso assim assado, essa bandeira tem que ser levada, tem que ser debatido, mas de forma racional, sabe? E sem nenhum tipo de ódio, eu acho que Sim. discurso sem a emoção. Eu acho que a emoção tem que ser colocada no patamar correto. As mulheres trazerem seus Uhum. depoimentos, aquilo que sofreram na carne, etc., mas o debate é sempre racional, é fundamental, né? Porque sem racionalidade não tem solução para isso. Eu acho que é importante a gente ir mudando, através da educação, de mais discurso, de mais liberdade de expressão, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento que é uma praga. Agora, volto a dizer, nada impede que a gente possa ter debates variados sobre, por exemplo, se é necessário que nós tomemos medidas assim, um assado, para inserir a mulher mais no mercado de trabalho, mais na política. A gente pode discutir a questão das cotas. Acho que tudo isso é válido. Tem pessoas que discutem isso de forma racional. Por exemplo, tem um autor australiano, aquele Jordan Peterson, que eu acho um cara muito interessante, que muitos o consideram um sexista, porque ele entende que homens e mulheres são diferentes do ponto de vista cultural e social e que determinadas diferenças se justificam. Agora, vejam bem, ele traz um debate racional, concorde ou não com ele, ele traz um debate num plano que é legal a gente discutir. Ele pode estar totalmente errado, mas vamos debater. Sim. O que não é possível tipo, fazer piada ou menosprezar a mulher, ou enfim, de algum modo. Interiorizar, né? Tratamentos como, por exemplo, a gente percebe uma coisa que chocou muita gente, o fato de até mulheres que se encontram em posição elevada do ponto de vista social e profissional, por exemplo, a ministra da Suprema Corte, chegou à conclusão de que as ministras elas são muito mais interrompidas do que os verdade. ministros nas manifestações. Não É verdade. né? Então, é o chamado mentorrupting. Exatamente. Eu ouvi uma afirmação dela, acho que foi da Carmen Lúcia, que falaram: você sofre mentorrupting? A ela: não, eu não sofro, porque nem deixa eu começar a falar, então não chegou a me interromper. Então, realmente, se até na Suprema Corte a gente tem as mulheres sofrendo esse tipo de, digamos, uma violência cotidiana, né? Que muitas vezes os homens, é por isso que a educação é tão importante, né? Porque muitas vezes os homens eles não estão fazendo isso porque eles querem de alguma forma agredir a mulher, mas é porque eles estão acostumados a isso, né? Eles foram criados dessa forma, assim como a mulher também foi criada, e a mulher também precisa aprender a brigar pelos seus direitos, a entender quando o direito está sendo violado, né? Os homens precisam também entender para colaborar nisso. E é engraçado porque a gente fala sempre isso na OAB Mulher em relação à educação e à conscientização dos direitos, né? Porque no discurso de ódio, aqui a gente aplica isso também da necessidade da educação, né? Para a gente combater esse discurso, mas eu acho que de maneira geral a violência contra a mulher, a grande arma, digamos assim, contra ela é a educação, porque dessa forma a gente faz isso. De um lado a gente educa as mulheres para saberem quando elas estão sofrendo violações de direitos, né? Então, mulheres que sofrem violência dentro de casa muitas vezes não sabem, está passando de uma forma invisível isso. E também educar desde crianças ou meninos ou até adultos, homens, a saberem o que não fazer, o que é considerado uma violência. Às vezes pode ser óbvio para alguém, pode não ser óbvio. Esses conceitos de mentorrupting, mansplaining ainda são muito recentes, nem foram totalmente traduzidos, né, para o Brasil, que aqui a gente pode fazer, gostei do tema, que a gente pode fazer uma live só sobre isso, né, porque é sobre, a gente chama de interrompomem, né, o homem que interrompe. Existem diversas formas de traduções, mas enfim, e o ponto chave entre todas essas questões é a educação, né? Eu acho que sim. Eu acho que, claro, existe uma questão, talvez, da competição. O homem
muitas vezes percebe ou sente que quando se batalha pela igualdade entre homens e mulheres, ele está ganhando, digamos, mais competição, se torna mais difícil para ele, na medida em que as mulheres vão ascender a posições que normalmente elas não ocupavam, né? ou vão chegar a profissões que normalmente elas não chegavam, etc. Mas também tem um lado psicológico, psicanalítico. Muitas vezes o homem se sente assim, um pouco emasculado se tem, por exemplo, uma chefe mulher, né? Ou alguém numa posição hierarquicamente superior do sexo feminino. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada do ponto de vista também da educação, do ponto de vista psicanalítico, psicológico, enfim. Tem muitos homens que acham que não, porque como é que eu vou ter uma mulher mandando em mim, uma mulher falando comigo e, né, me dando ordens, etc. e tal? O cara tem que procurar um psicanalista para isso, né? Ele acha que vai ser menos homem por causa disso, vai ser masculado porque tem uma chefe ou alguém que possa eventualmente repreendê-lo, ou enfim, ou dar ordens para ele, etc. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Sem educação, Rebeca, eu acho que não tem solução. Eu sou um juiz que eu tenho muita consciência de que o Poder Judiciário não pode tudo, não faz tudo e não resolve tudo. Nós resolvemos digamos assim, a patologia. Por isso que eu falo, a gente tem que intervir na questão patológica, na violência contra a mulher ou na discriminação que prejudica direitos da mulher, né, ou que leva a violência contra a mulher, ou até prega a violência contra a mulher, ou a prática de discriminação jurídica contra a mulher. Esses casos a gente tem que combater através do Poder Judiciário. Mas em outros casos, em que talvez é uma piadinha, é um comentário, é um interrupting, enfim, esse tipo de coisa que está naturalizado, é através da educação, não tem outro jeito. Não tem solução mágica, a não ser a gente melhorar como sociedade. A gente só melhora como sociedade educando. E o Brasil realmente precisa ter uma revolução cultural, que está difícil a gente ver acontecer. Eu acho que nesse governo é difícil a gente pensar numa revolução cultural. A gente já tem que, por enquanto, sobreviver a esse governo. A gente está numa situação um pouco desanimadora, né? Então... Desanimadora. Eu estou muito desanimado do ponto de vista cultural, mas a gente não pode desanimar. Eu nunca esqueço de uma mulher. Eu não esqueço de uma mulher, a desembargadora Maria Henriqueta Lobo, foi presidente da minha Câmara. E quando eu falava assim, desembargadora, de vez em quando eu desanimo, né? Tem os maus aí tomando conta das coisas. Eu falei, André, não desanime, porque os maus não desanimam. Então os bons não podem desanimar. Né? Vamos fazer um quadro na OAB com isso. Entendeu? Os maus se organizam, se agrupam. Com certeza. E os bons não podem desistir, fraquejar. Então, quando eu penso em, poxa, eu estou desanimado, não, a gente não pode desanimar. E a gente continua na nossa missão, né, de tentar fazer o bem, tentar fazer aquilo que a gente é certo, levantar a bandeira da educação, disseminar conhecimento e tudo, que acho que esse é o caminho. Com certeza. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e como que a gente pode acessá-lo. Então, peraí que eu vou... Onde é que compra? Pronto. Desculpa sair da tela. Não tem problema nenhum. Só para mostrar aqui, então, o livro. Esse livro aqui que eu lancei agora esse ano. Recomendadíssimo pelo AB Mulher. Um pouquinho mais para cima. Para cima? Isso. Perfeito. Dá para ler? Liberdade de expressão em tempos de cólera. Isso. Ele é da GZ Editora. Hoje você só consegue comprar esse livro pela internet, mas o livro físico pela internet. Você entra no site da GZ, você consegue comprar o livro. Infelizmente, obviamente, é um livro que eu ia trabalhar muito, né, viajando e participando de seminários, etc. e tal, mas ficou tudo isso impossibilitado por conta da pandemia. Mas fiz uma pesquisa assim, muito, muito legal, muito interessante do hate speech, do discurso de ódio no mundo inteiro. Eu falo mais do que só sobre o discurso de ódio. Eu falo sobre a liberdade de expressão, sobre as finalidades da liberdade de expressão, os seus fundamentos filosóficos, históricos, como é que isso é trabalhado em vários países. Então, me parece que é uma obra que trata de um tema que é fundamental e eu quero realmente disseminar essa ideia da liberdade de expressão com responsabilidade. Sim, quando a gente voltar, quando a gente sair desse isolamento, convido você para falar um pouquinho sobre o tema pessoalmente para a gente. Vai ser uma honra. Vai ser um maior prazer. A honra vai ser toda minha. Sempre com vocês, com a minha mulher, contem comigo. Muito obrigada. Então, quero agradecer ao desembargador. Muito obrigada por tanto conteúdo que a gente assim, fica muito grata pela sua presença. Muito obrigada mesmo. E conte com a AB Mulher também. Tudo que a gente puder fazer em parceria, tudo que a gente puder apoiar o trabalho da Emerge, estamos aqui. E agradecer também a Emerge, que inclusive eu não falei aqui, mas eu tenho um carinho muito grande pela Emerge, porque eu fiz pós-graduação de Direito e Gênero na Emerge, né? Então, eu tenho um carinho especial pela Emerge, então quero agradecer muito a sua presença.
Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite feito por você, pessoalmente. Agradeço ao OAB Mulher. E contem sempre comigo para pôr essa bandeira, que para mim é muito cara, né, como outras bandeiras que têm a ver com enfim, defesa de direitos de vários grupos, porque a gente tem que tornar essa sociedade melhor, né? E só através da educação, do Com conhecimento que a gente certeza. consegue isso. Mas a gente vai chegando lá, cada dia um pouquinho mais. Tá bom? Exatamente, vamos, Obrigado não a vamos quem desistir. apareceu aí. Isso, Tá bom? muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora assistindo a live. Obrigado, Obrigada, Rebeca. gente. Boa noite. Boa noite. Beijo para vocês. Beijos.